Bem, pessoal, eu estava lendo aqui uma mensagem aqui super interessante. Nós sabemos pela própria tradição e sabemos também pela palavra de Deus que Satanás era um anjo ungido, era um querubim e esse querubim ele se levantou contra Deus. Satanás se rebelou contra Deus e começou a levar alguns anjos, começou a fazer, vamos dizer assim, começou a fazer a cabeça dos anjos e levar os anjos junto dele. E ele queria ser maior do que Deus, queria tomar o lugar de Deus. Por isso ele foi expulso para a terra. E uma terça parte dos anjos o acompanhou e desceu com ele. E Satanás, não contente porque foi expulso da presença de Deus, Satanás não contente porque foi expulso lá dos céus. Então ele quer destruir as famílias brasileiras. Ele quer destruir a mim, quer destruir você. E quer mais? Ele quer transformar a verdade de Deus, ele quer transformar em mentira. E quer transformar a mentira dos rejeitados em verdade. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no mundo, que muitos falsos profetas já existem. E muitas vezes você ouve falar de falsos profetas e você fica na sua mente achando que falso profeta é aquele que pede dinheiro no altar para construir a obra dele. Você acha que o falso profeta é aquele que faz o aleijado andar em nome de Jesus, que cura o diabético, que tira a prostituta da rua, que tira os drogados das biqueiras. Você está achando que o falso profeta é esse, aquele que ora de madrugada por você, que sobe os montes para orar por você, mas que pede oferta. Então você acha que está errado, que não pode pedir. Você acha que esses são os falsos profetas, mas que estão orando e buscando em nome do Senhor Jesus, fazendo grandes vigílias. Esse que é o falso profeta para você. Você não observa que o falso profeta está dentro da sua casa pelos vídeos todos os dias, transformando a verdade de Deus em mentira, dizendo que o milagre do peixe não é mais milagre, que isso nunca foi milagre, dizendo que Deus não é Deus, que Jesus não é Deus, dizendo que Jesus não cura, que Jesus não liberta. Você não está vendo que é esse que é o falso profeta, que a Bíblia diz que são homens corruptos de entendimento, que transtorna a casa inteira, que são homens que tentam mudar a verdade de Deus em mentira. Em Romano, Colossenses, Apocalipse, João, você vê todas essas coisas. Então, esses homens são a escórria espiritual da sociedade que servem a Deus. Da igreja, é uma escórria. Eles são o cocô da igreja, eles são o esterco, o excremento da igreja, que foram expulsos um dia por desobedecerem seus líderes, por desobedecerem a palavra de Deus e não querer ser submisso aos homens de Deus, ao apóstolo, ao pastor, ao presbítero, ao bispo, ou seja, quem que for. Entendeu? Ele não quis. Ele diz, e não quis, por cima não quis obedecer a palavra de Deus. Por isso foi expulso da igreja, outro saiu por sua conta, abandonou a palavra de Deus, abandonou a Deus, abandonou sua devoção com Deus, abandonou a aliança que ele fez com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje são revoltados, estão cheios deles. Alguns são luciferianos assumidos, são satânicos assumidos, mas também que nunca foram crentes, pelo menos, nunca tiveram compromisso com Deus. O compromisso de Deus, quando nasceu, já foi diretamente com Satanás. Mas vou dizer para você, mas muitos já conheceram a palavra de Deus, e a Bíblia diz que é impossível aquele que já conheceu a palavra, já conheceu o poder de Deus, já provou das boas novas do Senhor Jesus, voltar a ser iluminado, porque já conheceram e pisaram em cima. E a Bíblia diz que não é para dar coisa santa aos cães. A Bíblia diz que o cão volta ao próprio vômito e diz que não é para dar joia aos porcos porque elas pisam em cima. Esses são os porcos, esses são os cães fraudulentos.
Esses são os obreiros fraudulentos. O obreiro fraudulento, irmão, não é aquele seu irmãozinho lá na igreja, não, que porque não foi numa campanha ele é obreiro fraudulento. Não, obreiro fraudulento são esses que vivem gravando vídeo para falar mal da obra de Deus, para falar que Jesus não cura, que Jesus não liberta, que isso é tudo mentira, que milagre não existe, tentando transformar a palavra de Deus em mentira, dizendo, até mesmo já teve alguns deles dizendo que a tradução está toda errada, que a Bíblia é uma mentira, tentando mudar, diminuir muitas coisas na palavra de Deus, como a Bíblia gay, por exemplo, tentando aumentar muitas coisas que não existem. Então você preste atenção que se você é daquele adepto desses tipos de vídeo que fala mal da igreja A, da igreja B, da igreja C e que fala mal de todo homem de Deus, que fala mal da própria Bíblia, que fala mal do próprio Jesus, você está fazendo parte desta turma, você está igualzinho aqueles anjos da terça parte que ouviram a conversa de Satanás. Esses camaradas, eles estão hoje, como eles não conseguiram ficar na presença de Deus, hoje eles querem tirar você da presença de Deus, que você não precisa ir na igreja, que você não precisa jejuar, que você não precisa orar, porque a igreja é você, Deus está dentro de você. Claro, Deus está dentro de você, mas se você pudesse buscar Deus sozinho, Jesus não tinha arrumado 12 para servir a Deus junto com ele tinha servido aos sós, isso por ensinamento. Então você aprenda isso, não vai na conversa desses filhos de Belial, porque esses são os filhos da perdição, são Judas, são traidores do Cristo Jesus. Esses são os filhos de Belial. Esses daí são os filhos de Satanás, são os filhos da perdição, que para eles não tem mais salvação enquanto eles estiverem nessa posição deles. Eles já estão condenados ao fogo eterno enquanto estiver nessa posição. Ele tem que renovar essa aliança com Deus, tem que voltar para Deus e conhecer que a palavra de Deus é a verdade. E você, meu amado, se você é um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, um jovem temente a Deus, não faça parte desses hipócritas, não faça parte dos filhos da perdição. Porque os filhos da perdição, eu conheço alguns dele que andam gravando esses vídeos, só que é o seguinte, o cara é traído pela mulher, a mulher trai ele, tem filho nas drogas, filha na prostituição, tem deles aqui, eu não vou ficar citando nome, tem deles fazendo vídeo aí, dizendo que a Bíblia é mentira, que tem algumas coisas que você não pode dar dízimo, que você não pode dar oferta, que você não pode ficar atrás de milagre, tem deles que está morrendo no câncer. Tem deles que cabra de gravar esse vídeo aí e vai para a biqueira. Tá com a família toda arrebentada. E tá aí atrás desses vídeos, gravando esses vídeos e tentando, que não vai conseguir nunca, mas tentando invalidar a palavra do Senhor. Mas eu tenho certeza que você não vai nessa. Porque você é escolhido de Deus. Você não vai nessa porque naquele que está em Cristo o maligno não pode tocar. Você não vai nessa porque você tem a marca da promessa e Deus tem uma promessa na sua vida. Mas não dá ouvido, faz de conta que nem existe isso. Deixa os filhos de Satanás, deixa os filhos de Belial fazer o que eles quiserem para lá e deixa que Deus se acerte com eles. Eu só estou dando um alerta para você não ser a terça parte deste pessoal, das pessoas que querem acompanhar, como foi os anjos naquela época, acompanhando Satanás. Estão sofrendo até hoje e vão sofrer para a eternidade, mais eternidade. E esses filhos de Satanás, filhos de Belial, que tentam invalidar a palavra de Deus hoje, estão no mesmo caminho. Também vão para esse lago de fogo junto com esses mesmos demônios e com a besta e com seus falsos profetas. Lembre-se que o falso profeta não é aquele que trabalha em nome do Senhor Jesus Cristo, e sim aquele que trabalha no seu próprio nome e no nome do próprio Satanás. Ou seja, aquele que trabalha no seu próprio nome dizendo, eu sou uma igreja, porque a igreja está dentro de mim, você é uma igreja. Esse é o falso profeta, está trabalhando em nome dele. Esse é o falso profeta. O falso profeta não trabalha em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sim, eu sei, existe pastor corrupto, existe pastor ladrão, existe pastor gay, existe pastor que usa droga, existe um monte de pastor errado. Do mesmo jeito que teve confusão lá no céu, no meio dos anjos, tem aqui na terra dentro da igreja ainda.
Mas você não vai para a igreja para servir pastor, você vai para servir ao Senhor. Disse o Senhor Jesus assim, ó, os fariseus tomaram já o lugar de Moisés, tomaram a cadeira de Moisés. Faça tudo o que ele vos ensinar, só não pratique as mesmas obras. Então o que o seu pastor te ensinar dentro da palavra, faça. E se você acha que ele faz coisas erradas, não pratique as mesmas obras. Seja diferente dele e seja um servo autêntico do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus seja glorificado na sua vida e na vida da tua família. Eu sou o pastor Carlindo. Amém.